O presidente fotografar a foto. PC Farias fugiu, acabou descoberto em Londres e preso na Tailândia. Hoje está em Maceió, cumprindo o regime semiaberto. Pedro e Dona Leda Collor morreram. Fernando Collor perdeu o mandato, os direitos políticos e o respeito da nação. Mas foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Hoje está em Miami, um exílio de luxo para quem saiu pelas portas dos fundos da política brasileira. Cabrini, você teve um contato de vários dias com o ex-presidente. Deu para sentir que ele mudou? Mônica, eu diria que em questões superficiais o Collor mudou. Está aí com uma nova fachada, um novo visual, uma nova maquiagem. É um ex-presidente muito mais sofrido por tudo que passou. Mas em questões essenciais ele continua a mesma pessoa. Se por um lado ele não toma mais o whisky Logan, ele continua recebendo, por exemplo, uma caixa de charutos do Fidel Castro. O que mostra uma certa contradição, afinal de contas, um neoliberal recebendo um presente de um líder como o Fidel Castro. Então o presidente Collor continua ainda dividido nas questões de marketing e nas questões pessoais. Você acha que essa entrevista, ele concordou em concedê-la porque é uma estratégia de marketing, uma preparação para essa volta dele, para uma reabilitação da imagem? Olha, inicialmente eu cheguei a pensar que sim. Eu achava que havia uma estratégia para a gente chegar até essa entrevista, que foi gravada em Miami. Foram necessários 3 encontros. Eu achava que a resistência inicial era um pouco de charme. Mas após essa gravação que a gente acabou de ver na Casa da Dinda, ele me ligou no dia seguinte tentando desmarcar tudo. A gente estava em Brasília e estava indo para os Estados Unidos. E ele disse que não ia fazer mais nada, que preferia só fazer um programa como esse, respondendo a todas as perguntas daqui a 2 anos. Mas aí nós mostramos a ele que o programa seria feito de qualquer maneira, que nós então teríamos que mostrá-lo apenas na Casa da Dinda. E talvez o Fernando Collor de Mello tenha chegado à conclusão que ser mostrado simplesmente com seus faraônicos jardins não seria interessante para a sua estratégia, para a sua imagem. E o presidente Collor continua valorizando extremamente a questão de marketing. Por isso, ele decidiu fazer. Ele sabe também que responder a tudo é essencial se ele quiser resgatar um pouco dessa credibilidade. No próximo bloco, o ex-presidente Collor chega a Miami. Você vai conhecer o estilo de vida do casal Fernando e Rosane na América. Collor e a mulher Rosane se mudaram para Miami, nos Estados Unidos. O repórter Roberto Cabrini acompanhou o casal na viagem. Você vai ver agora como Collor vive na América. O que faz, o que planeja. Aeroporto de Brasília, quinta-feira, 11 de agosto. Véspera do aniversário de Fernando Collor de Mello. O ex-presidente está embarcando para Miami com a mulher Rosane. O casal entrega os passaportes à Polícia Federal. É uma verificação rápida. Collor agradece. A próxima etapa é passar a bagagem de mão pelo raio-x da segurança. A cena se repete. Um solícito e educado Collor de Mello agradece de novo e ajuda a esposa com as bolsas. Depois, como se entrassem num túnel do tempo, os dois seguem para o avião do exílio. Cumprimentos logo na entrada. 2 poltronas da primeira classe. E muita leitura para aguentar as 8 horas de voo. Rosane lê um best-seller. O ex-presidente confere os novos escândalos nas manchetes dos jornais. Troca informações com Rosane, sempre de mãos dadas. E depois faz anotações num livro. Ainda está escuro quando o avião da Transbrasil pousa em Miami. Apesar da dificuldade de filmar na alfândega americana, nós conseguimos acompanhar os primeiros passos do casal na América. Collor entrega os passaportes dele, de Rosane e do mordomo. O funcionário faz algumas perguntas. O ex-presidente responde com tranquilidade. Pega os passaportes e volta e parte para uma nova vida. Miami é a porta de entrada dos Estados Unidos para boa parte dos povos hispânicos. Aqui há uma grande colônia de cubanos, a maioria desafetos de Fidel Castro, um grande amigo de Collor. Miami é também a residência de cerca de 30 mil brasileiros, nem todos em situação legal. Faz muito calor, lanchas, jet skis
Gente jovem e bonita andando de patins. O visual é realmente exuberante. E tem a praia, o vôlei, tudo a ver com o ex-presidente. Mas é à noite que as luzes e o brilho de Miami ofuscam qualquer um. Já estamos na sexta-feira, 12 de agosto. Uma limusine para na porta do mais sofisticado restaurante da Flórida, o The Forge. Aqui, Fernando Collor de Mello vai comemorar com amigos os seus 46 anos. O casal chega num jipe. Mas que boa surpresa! Eu vim aqui para jantar com o Rony e a namorada e com a Rosane. The Forge, o restaurante onde Fernando Collor comemora seu aniversário, é um dos mais caros e famosos dos Estados Unidos, conhecido mundialmente por sua seleção de vinhos. 4.000 tipos diferentes. O destaque principal é esse aqui. Chateau Lafite, safra de 1822. Uma garrafa dessa vale o equivalente a R$100 mil. Sem dúvida, os descamisados não chegam perto. Nós tivemos algumas dificuldades para filmar o jantar. A luz incomodava os convidados e Collor, mas foi uma noite de gala, regada a Robert Mondavi, um dos vinhos mais famosos da Califórnia. Teve até uma cantora lírica homenageando o aniversariante. Não faltou um toque tipicamente americano. Um cantor de voz forte, muito swing, que ora parecia Ray Charles, ora lembrava Stevie Wonder. De Collor hoje em dia já não atrai políticos e muito menos empresários do primeiro time. Os amigos de Collor no momento passariam quase despercebidos os colunistas sociais. Gente como o casal Ferraz, empresários paulistas do setor de informática. John Gibson, um produtor americano de cinema. Charles McGee, outro americano, presidente de uma associação especializada em investimentos na América Latina. Milly Rodrigues, médica americana. Júlio Bareboim, argentino fabricante de móveis. Ou ainda Rony Corvelo, um jornalista brasileiro nascido no Recife, que mora há 14 anos em Miami. Corvelo é hoje o principal assessor de Collor nos Estados Unidos, uma espécie de Cláudio Humberto do exílio. Em alguns momentos, Collor não disfarçava a impaciência com a nossa presença, mas aguentamos firme até o grande momento da noite, o bolo de aniversário. Depois de descansar no sábado, o ex-presidente resolveu aproveitar o domingo de sol forte. Durante exatos 22 minutos, Collor caminhou na praia, que por sinal não estava muito cheia. O mar azul atraiu os apreciadores do jet ski e do paraglider, essa brincadeira maluca com um paraquedas puxado por uma lancha. Collor vinha em passos firmes e reclamou do calor. Que tem que usar o protetor no mínimo de 15. Para voltar ao hotel, Collor teve que subir uma rampa de madeira. Na piscina, uma curiosa coincidência. Uma cascata parecida com a da casa da Dinda. Collor nos convida a tomar uma água. Conversamos sobre os últimos acontecimentos no Brasil. Nesse domingo, 14 de agosto, o ex-presidente ainda não sabia da intervenção no Banco Econômico e da reação irada de seu ex-aliado, Antônio Carlos Magalhães. Refeito o esforço, o ex-presidente volta para sua suíte. Acertamos então os detalhes da entrevista que seria gravada no dia seguinte e nos despedimos. Na segunda-feira, o dia começou cedo para Collor.
Às 8 da manhã, ele já estava no curso de inglês no centro de Miami. O ex-presidente está fazendo um curso de oratória. Pretende fazer conferências, palestras e seminários daqui a 6 meses. Segundo ele, são muitos os convites, que não pode atender porque ainda não domina a língua. Segundo apuramos, até agora Collor tem apenas um convite confirmado, de uma universidade da Flórida. Trabalho, dar aulas de ciências políticas. Salário, $2.000 por mês. O curso é de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1 da tarde. Quando a aula termina, Collor volta ao hotel dirigindo seu próprio Jeep. Já se sente em casa em Miami. Estávamos agora muito próximos da primeira entrevista de Fernando Collor de Mello a uma televisão brasileira desde o impeachment. A entrevista teve momentos de tensão, consequência de temas pesados como drogas, possíveis crises depressivas dele durante o governo, PC Farias e o irmão Pedro Collor, o maior responsável pelas denúncias que fulminaram o mandato dele. Mas o senhor continua sem responder a minha pergunta. O senhor acha que o povo acredita... respondendo, o que você quer que eu responda? E o pior disso tudo é que uma merda como esta, uma bosta como essa, se torna verdade. Eu quero pedir Apesar da irritação demonstrada em certos momentos, Collor nunca impôs condições para a entrevista. Aceitou responder a qualquer pergunta. Nunca pediu que evitássemos determinado assunto. Bosta de coisíssima nenhuma. Depois da gravação da entrevista que você vai ver daqui a pouco, nós fomos conhecer o que podemos chamar de versão americana da Casa da Dinda. Esta é a casa onde Fernando Collor vai morar nos próximos 2 anos aqui na Flórida. Uma mansão que vale perto de $2 milhões no sofisticado bairro de Bal Harbour, uma região habitada exclusivamente por milionários, como por exemplo o cantor espanhol Julio Iglesias. Entramos na casa por uma porta lateral. Não havia intenção de invadir. Entramos porque a porta estava aberta e havia naturalmente a curiosidade de mostrar como vão viver os Collor de Mello. Pudemos gravar a piscina, o pequeno ancoradouro e a vista exuberante do outro lado do canal. Mas durou pouco a nossa liberdade. O assessor do ex-presidente pediu para que saíssemos e só filmássemos do lado de fora. Pouco depois chegou Dona Rosane Collor, acompanhada de uma decoradora de origem argentina. Tentamos gravar uma entrevista com ela. Gentil, ela nos convidou a entrar na casa de 4 quartos e salas amplas. O ex-presidente chegou pouco depois, mais uma vez a bordo de seu Jeep. Nos cumprimentou e foi ver com a mulher como estão as reformas da casa para onde o casal está se mudando depois de amanhã. Entrevista com Dona Rosane, nem pensar. Pedido de Collor. O padrão de vida que o casal Collor tem em Miami é um padrão de vida de milionário? Olha, Mônica, é um padrão condizente com alguém que, segundo amigos, tem faturamento mensal, renda mensal de $30 mil, ou seja, um alto padrão, né? Aquele jantar naquele restaurante fino, por exemplo, custou quanto? É uma história interessante. O Collor disse primeiro que não foi ele que pagou a conta, né? Foi o assessor, o Rony Corvelo, que é uma espécie de Cláudio Humberto de Miami, só que um Cláudio Humberto que usa gel, parece mais com o Collor do que o próprio Collor e também não usa a filosofia do bateu, levou. Mas teria sido o Rony Corvelo que pagou aquela conta. O Rony Corvelo disse que pagou aproximadamente $2 mil. Só que eu liguei, tive cuidado de ligar para aquele restaurante e eles me informaram que um jantar naquelas circunstâncias para 15 pessoas, com vinho Robert Mondavi, custaria aproximadamente $8 mil. Agora, de repente, ele não tem o mesmo prestígio no restaurante. Ele pode ser bem relacionado, pode ter feito um desconto. Ele é muito bem relacionado em Miami. Justiça seja feita. Você mostrou que o Collor mora lá numa casa, num bairro muito rico. A casa ele comprou, ele alugou. Existe dúvida sobre qual é o regime da casa? Surgiram informações de que Fernando Collor estava comprando essa casa por $2 milhões. Mas aí, Fernando Collor, através do seu assessor, o novo porta-voz Rony Corvelo, disse que está apenas alugando essa casa. E para isso está pagando $3 mil mensais. Agora, se ele pensa em voltar ao Brasil, por que foi morar numa casa de $2 milhões em Miami? Não é uma contradição? É uma contradição, mas de repente Fernando Collor não consegue se libertar de alguns velhos costumes. O fim do silêncio. No próximo bloco, Roberto Cabrini entrevista o ex-presidente Collor. Roberto Cabrini entrevistou o ex-presidente Collor durante 2 horas em Miami, Estados Unidos. Tenso
Collor enfrentou perguntas que jamais tinham sido feitas a ele. Senhor Fernando Collor de Mello, nós podemos abordar qualquer assunto, fazer qualquer pergunta? Qualquer assunto, qualquer pergunta, como lhe aprouver. O senhor é corrupto? Absolutamente não. Eu repelo e renego qualquer insinuação a esse respeito, porque por um simples motivo. Em primeiro lugar, pela minha consciência, que não tem nada na minha consciência que me acuse de ter deslustrado o mandato que eu recebi de 35 milhões de brasileiros. E não bastasse o julgamento que eu faço com a minha própria consciência sobre a minha atitude, está aí o resultado e o veredito da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, que me declarou inocente depois de terem me vasculhado as vísceras durante 2 anos. Uma investigação que eu acredito muito pouca gente possa ser submetida nesse Brasil sem que se descubra alguma coisa de muito grave. Então vamos falar dessa investigação. Depois de analisar 40 mil cheques, 90 notas fiscais e de ouvir também dezenas de depoimentos, a CPI estimou que o esquema PC movimentou aproximadamente 260 milhões de dólares durante os seus 2 anos de governo. A CPI também concluiu que só a título de custeio das suas despesas pessoais, o senhor recebia algo em torno de 350 mil dólares mensais e que isso seria apenas 30% do total rastreado. Esses dados confirmados colocariam como o maior marajá da história brasileira. Veja bem, mas isso absolutamente, eu realmente repilo isso, porque essa é uma insinuação facciosa. Essa é uma coisa ridícula que vem sendo tratada aqui. Mas não é fruto de uma investigação que já passou por uma investigação muito maior, que foi do Supremo Tribunal Federal. Deputado não é juiz, deputado não tem a função, ele não é, por mister, expert em fazer tipo de avaliação. Ele faz avaliação política. Agora vamos, presidente, eu gostaria de entrar num assunto muito importante agora, que o senhor sabe que a sua queda começou quando o seu irmão, Pedro Collor, fez graves revelações que estão contidas nesse livro aqui. O senhor chegou a ler esse livro, presidente? Não cheguei a ler. O senhor sabe das informações que estão contidas aqui? Mais ou menos sei. Então vamos detalhar isso aqui para que o senhor possa responder. Esse livro, presidente, o descreve como corrupto, viciado em drogas, homossexual e de um temperamento também violento. Então vamos por partes. Pedro Collor diz textualmente nesse livro o seguinte: Fernando usava drogas pesadas como cocaína e o LSD. O senhor usava drogas pesadas como cocaína e LSD? Não usava. Nunca usou? Nunca usei, e todos sabem. As pessoas mais íntimas e mais próximas minhas sabem que isto é uma mentira. O que é preciso entender nesse livro, e eu peço até que Deus me auxilie nesse momento, porque é falar de uma pessoa em cujas veias corria o meu sangue e que já não mais está aqui. E, portanto, eu não me sinto no direito, e meu caráter não permite de lhe fazer qualquer tipo de acusação, até porque ele não está aqui para se defender. Mas todos sabem do desequilíbrio de que ele era portador. A doença que o acometeu e que o levou tão rapidamente, tão prematuramente, não é uma doença que surge de um dia para outro. Essas histórias que correm aí, de que na sua juventude, em Brasília, o senhor era conhecido como, o senhor até me desculpa, mas correm essas histórias, como Fernandinho do Pó. Mas isso é uma loucura, quer dizer... É uma invenção. Mas claro que é uma invenção. Procure saber. O senhor nunca experimentou, mesmo nos seus tempos de juventude, o senhor nunca usou droga, presidente? Nunca? Olha, eu sou uma pessoa... Nunca experimentei... Mesmo com 18 anos? Nem com 18, nem com 17, nem com 20, nem com 21, nem com 30, nem com 35, nem com 40, nem com 46. Então, para encerrar, presidente, essa questão das drogas, o senhor sabe também que foram escritas muitas coisas e muitas desconfianças de quando o senhor deu aquela célebre entrevista para a televisão argentina, de que o senhor estaria sensivelmente alterado, e quando o senhor falou aquela frase, o duela, quem duela, de que o senhor estaria e que é um alterado. Espanhol castiço. Que é um espanhol castiço. Isso é verdade. O senhor estava alterado naquela entrevista, presidente? Mas alterado, mas o que vocês querem que eu esteja? Vocês queriam que eu estivesse naquele episódio, pelo menos eu entendo o alterado dele, de que vocês estão dizendo, um alterado, uma pessoa que estava nervosa, claro, nervosa eu estava, de baixa tensão. Agora, alterado, como você insinua,
de qualquer tipo de droga ou qualquer tipo desses aditivos que essas pessoas costumam usar, tem muitas pessoas que gostam muito de tomar remédios, não é? Remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para ir ao banheiro, remédio para não ficar deprimido. Tem muitas, e figuras aí exponenciais, né? Remédios para não dar faniquitos, remédios para ficar mais assim ou mais assado, isso tem aos montes. Agora, eu não. Uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo revelou que o senhor teve profundas crises de depressão enquanto esteve na presidência. A gente até tem a documentação aqui, não é da nossa cabeça, bem, mas é da imprensa. É de outra cabeça. Que o senhor, por gentileza, por favor. Essa seria a matéria em questão, de que é uma matéria assinada pelo jornalista Gilberto Dimenstein. Vou até ler para o senhor aqui. Da Folha de São Paulo. Não, mas você já me disse o que é. Fernando Collor de Mello teve várias crises de depressão nos 2 anos e meio que permaneceu como presidente. Chegou a ser socorrido na Casa da Dinda pelo chefe do gabinete militar da presidência, general Agenor Homem de Carvalho, que identificava seu mal como PMD, psicose maníaco-depressivo. Esse segredo, guardado com zelo pelos ministros militares, compõe a história dos bastidores ainda inéditos do governo Collor. Em confidência ao ministro do Exército, general Carlos Sinofo, Agenor revelou que em certas ocasiões o estado depressivo de Collor era tão profundo que precisou dar medicamentos na boca do presidente. Um dos comprimidos que Agenor deu a Collor se chama Anafranil, vendido sob prescrição médica. E o pior disso tudo é que uma merda como esta, uma bosta como essa, se torna verdade. Eu quero pedir a vocês o seguinte, fazer um desafio a vocês. O general Agenor Homem de Carvalho, ele está hoje lotado lá em Salvador. Ele está lá na região militar, é comandante-chefe da região militar. Vocês vão lá, você pessoalmente, leva esta merda do que foi escrito aí, tá certo? E mostra ele e procure confirmar. Se alguma, eu não digo, não é metade não, nem um terço. Se alguma palavra do que aí está dito é verdade. Assim faremos, presidente. Façam. Faremos assim. Bom, essa questão aí de insinuações de ser homossexual também deve ser da mesma linha da invenção, né? Pelo que o senhor... Espero que sim. Pelo que o senhor está... Não, mas está contido no livro, né? Está contido no livro. Outra coisa, presidente, o senhor sabe, nesse mesmo livro do seu irmão, fala de uma gravação onde Dona Leda, sua mãe, teria dito a uma amiga, a uma confidente, que, puxa, que desgraça no meu final de vida, eu tenho um filho que é presidente da República, mas que é ladrão. Eu tenho outro que é bom administrador de empresas, mas que agora se transformou num delator. Isso estaria numa gravação. Isso são coisas que são faladas, que são ditas. Eu nunca tive acesso a esta gravação, nunca ouvi nenhuma pessoa que tivesse ouvido esta gravação para me dizer. Então que eu coloco no lixo como eu coloquei esta porcaria aqui que foi escrita. É verdade que o senhor disse a amigos que o seu irmão Pedro Collor tentou extorquí-lo, ou seja, tentou cobrar 100 milhões de dólares pelo silêncio dele? Não nego, mas não me aprofundo no assunto. O senhor está confirmando? Confirmo, mas não me aprofundo no assunto. O livro diz também que o senhor tentou se insinuar a sua cunhada, Teresa Collor, o senhor tentou acabar com o casamento do seu irmão. Isso não é verdade, até porque, ao que me consta, é uma pessoa séria. A esposa, ex-viúva do meu irmão. É uma pessoa séria. Quer dizer, por aí eu tiro como ele estava desequilibrado. A ponto de colocar a mulher dele numa situação como essa, como passível de qualquer tipo de insinuação. O senhor disse que ela era séria, mas ela apoiou o livro integralmente. Séria no sentido de ser fiel ao seu marido. Em relação a isso, não quero também tecer comentários. Certo. Mas houve uma conversa, né? A gente sabe que houve uma conversa. E nessa conversa que ficou a desconfiança do seu irmão, que o senhor estaria tentando seduzi-la. Não foi isso. Houve uma conversa? A conversa ela existiu. Um dia eu estava no Palácio do Governo, quando chega a minha secretária e diz, olha, está aí a dona Teresa, muito alterada e deseja conversar com o senhor. Eu falei, muito bem, peça então para ela subir e ficar lá com a minha mulher, que eu subo daqui a pouco e vou conversar com ela. Voltou dizendo, não, ela quer falar agora, é urgente. E a Teresa lá chegou e muito nervosa, me trazendo a seguinte notícia, de como eu era o único da família que ali estava, ela queria me comunicar porque eu faria isso ao seu pai assim que ele chegasse do trabalho, que trabalhava no interior. Queria comunicar a mim que ia separar do meu irmão. E eu disse a ela que não fizesse isso, porque queria separar, porque que não iria. Ela disse porque ele estava muito violento, estava bebendo demais, estava agredindo ela, estava agredindo os filhos, estava dando tiros, andava sempre armado. E ela não aguentava mais aquele estado de coisas.
Eu disse a ela, então, eu estava no governo do estado de Alagoas, eu disse a ela, então, que ela tivesse paciência, tivesse calma, que esperasse um pouco mais, por que ela não daria um passeio, iria viajar para a Europa? Tem o tiro do vigia e tal? Teve o tiro do vigia. Que ele Você não quer contar isso? Porque isso eu não quero mais tentando amenizar o negócio, né? Eu não quero trazer à opinião pública, né, toda essa tragédia. Acho que eu não quero agravar as cores da tragédia. Eu quero apenas dizer os fatos. Agora, então, segundo esse outro livro, esse livro aqui é bom, presidente, do Cláudio Humberto Rosa e Silva? Também não cheguei a ler. Eu recebi o livro dele, que foi ofertado muito gentilmente, mas não cheguei a ler. Séria. Cláudio Humberto é uma pessoa séria e um grande texto. Então, aqui teria uma frase de que a coisa teria sido justamente o contrário, e que o senhor teria contado a ele, de que ela que teria revelado ao senhor que ela estava pensando em se separar do seu irmão, porque está apaixonada pelo cunhado. O senhor confirma? Não, eu não quero entrar nisso. Eu não quero entrar nesses detalhes. Se você me permita que isso aí não influi nem... Dizer cunhado que não seria o senhor, né? É bom esclarecer. Bom, mas essas são coisas que ela aí está, quer dizer, em memória do meu irmão, dela própria, que é uma moça séria, que é uma moça que cumpriu os seus deveres de mãe e cumpriu os seus deveres de esposa, entendeu? O que eu posso dizer é isso que aconteceu. Que lá chegou e dizendo que não aguentava mais, porque o meu irmão estava muito violento e que ela iria se separar. E que avisaram o pai dela assim que chegasse logo mais à noite do local onde ele trabalhava, lá no interior, uma companhia de açúcar que ele tem. Então eu disse, olha, você deve pensar um pouco mais, não tome nenhuma decisão precipitada, por que você não vai agora? Vai à Europa, dá um passeio por lá, esfria a cabeça e quando você chegar de volta, você pensa no que fazer. E ela saiu dali. Essa conversa não foi uma conversa, assim, 2 ou 3 minutos que nós estamos conversando aqui. Foi uma conversa de 2 horas. E dali ela saiu. Eu só recebi depois informações dela por telefonema que, quando eu cheguei, alguns dias depois, no palácio, havia recados dela com um telefone da França, querendo falar comigo. Eu liguei para ela umas 2 ou 3 vezes, não encontrei no telefone de um hotel. E afinal ela me ligou de volta dizendo que, me agradecendo, pedindo desculpas pelo fato de ter ido lá no palácio aquele dia e chegar tão intempestivamente, agradecendo por eu ter atendido ela e agradecendo pela sugestão que eu havia dado dela viajar para a Europa, que ela estava pensando melhor, realmente tal. Muito bem, até logo, ótimo, até logo, até a volta. Agora, o senhor, assim que foi. O senhor nega ou o senhor não quer entrar no detalhe se ela disse que está apaixonada por um cunhado? Eu não nego e não entro no detalhe. O senhor realmente tem razão quando o senhor diz que a justiça não o condenou, não provou nada contra o senhor. A justiça absolveu, é Exato. diferente. Mas essa mesma justiça condenou o seu amigo, aliado e tesoureiro Paulo César Farias. O senhor acha que o povo acredita quando o senhor diz que não estava por trás das operações de Paulo César Farias? Mas veja bem, mas acontece que a condenação do senhor Paulo César Farias não teve nada a ver com a questão que dizem de uma grande rede de corrupção montada no governo. Como é que eu poderia querer montar uma rede de corrupção no governo se logo no início, na formação do meu governo, eu chamei o PSDB, e especificamente seria o ministro José Serra, para ser o meu ministro da Economia? Que rede de corrupção é essa que eu quero montar? Que me diziam que eu queria montar? Isso é uma mentira, isso é uma balela para encobrir o real motivo do golpe. Esses são uns políticos travestidos de moralistas que têm um rabo moral maior do que o rabo físico deles. Eles são pessoas que desmerecem a atividade pública neste país. Se votaram pela cassação dos meus direitos políticos, é porque eles não me querem ver concorrendo e porque eu não estava compactuando com o jogo deles. Como nunca compactuei. Desculpe, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor acha que Vou responder. Bom, então nessa questão do Paulo César, a condenação que ele sofreu foi uma condenação fiscal. Fiscal. Em relação aos recursos de campanha. É isso, quer dizer, preciso se aprofundar um pouco e ver as coisas. A condenação dele foi uma condenação fiscal porque, como tesoureiro da campanha eleitoral do meu partido da minha campanha presidencial, em que eu me elegi, porque não havia nenhuma legislação que regulasse essa matéria, ele não recolheu os impostos devidos. E é por isso que ele está respondendo na justiça. Mas o senhor continua sem responder a minha pergunta.
O senhor acha que o povo acredita... Eu estou respondendo, o que você quer que eu responda? O senhor responda a seguinte pergunta. Sim. O senhor acha que o povo acredita quando o senhor diz que não estava por trás das operações de Paulo César Farias? Mas veja bem, em relação à campanha eleitoral, mas é claro que eu sabia das coisas que estavam acontecendo. Como é que eu não Em relação ao tráfico de influência, em relação aos cheques fantasmas? Mas que não, em relação ao cheque fantasma, não sei porque não era eu que tomava conta disso. Mas o senhor usava o Fiat Elba, mas o senhor usufruiu o Jardim da Casa Dinda. Mas veja bem, isso foram recursos da campanha eleitoral. São recursos da campanha eleitoral que foram utilizados em todas essas providências inadiáveis que tinham que ser tomadas a partir do momento que eu decidi morar na Casa da Dinda. Mas o paisagista disse que essa conta do Jardim foi paga com cheques fantasmas. Mas o que o paisagista diz já foi desdito no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui querendo julgar o que essas testemunhas de acusações... O Fiat Elba que o senhor usou... A questão do Fiat Elba... Que está inclusive até hoje na sua casa. Até hoje na minha casa, está lá. Até hoje na minha casa. Teve a chance de vê-lo. Claro, mas não é para deixar de ver. Foi comprado com cheques fantasmas. A questão... O Cabrini, eu quero dizer o seguinte. Essa questão do Fiat Elba, o que aconteceu com esse Fiat Elba? Eu tinha um carro grande, um carro que era uma caravana, onde eu ia fazer o meu exercício. Uma vez a imprensa toda acompanhou isso. Uma vez eu indo, um carro bateu em mim, uma Kombi, abalroou este meu carro. Este carro eu mandei consertar, ele não ficou bom. Eu disse, venda este carro e compra um carro. E com o produto desta venda, compre um carro de igual valor. E compraram então a Fiat Elba. Mas eu não estou sabendo se isso foi feito com cheque fantasma ou deixou de ser com cheque fantasma. Quando eu vi lá a Fiat Elba dentro de casa, me disseram, olha, foi vendido o carro e com o produto da venda deste carro foi comprado este Fiat Elba. Mas como é que um homem tão inteligente pode ser tão ingênuo assim? Mas não é tão inteligente nem tão ingênuo, quer dizer, eu sou realmente uma pessoa inteligente, mas agora não sou Deus. Então deixa eu dar mais um dado importante aqui. Segundo a CPI, mas não adianta a CPI. Não, mas você está falando de CPI que já foi passado. Eu vou lhe falar do Supremo Tribunal Federal. CPI, mas você fala CPI, eu falo do Supremo. Tá bom. Então vamos falar o seguinte, então não vamos falar nem de CPI nem do Supremo. Como é que o senhor justifica... Não, eu falo do Supremo. Pode falar, pode falar. Eu falo do Supremo. Como é que o senhor justifica as 195 ligações feitas da Casa da Dinda e feitas do Palácio do Planalto para as empresas de Paulo César Farias? Não é verdade, não era eu. Primeiro, o seguinte, não era da Casa da Dinda, era do Palácio do Planalto. Primeiro equívoco seu. Segundo, de quem informou, porque você é um homem bem informado, você é um homem que tem cuidado nas suas averiguações. O segundo ponto, não fui eu que ligou. Isso foi dito muito claramente. Eram ligações, quer dizer, das empresas do Paulo César, e lá no Palácio havia várias pessoas que tinham desde amigos trabalhando na empresa, participaram da campanha eleitoral, eram pessoas que se davam e que, portanto, eu imagino, não deviam cortar relações a ponto de sequer ligar para a casa ou as empresas em que Paulo César Farias estivesse trabalhando. O senhor falava com ele? Com que frequência? Há 2 anos, no momento do meu afastamento, há 2 anos que eu não falava com o senhor Paulo César Farias. O motorista Heriberto França, testemunha-chave em todo o processo, contou que pegou cheques e dólares na Brasil Jet para pagar as despesas da Casa da Dinda e que, inclusive, mesmo as despesas da sua esposa, Dona Rosane. Como é que o senhor explica isso? São os recursos da campanha, porque na campanha isso já foi dito e muito claramente, agora é porque foi escamoteado, foi escondido. O senhor continua fiel à sua amizade e o seu relacionamento com Paulo César Farias? Mas eu não posso negar a nossa amizade. Ele é uma pessoa que esteve diretamente vinculado, os destinos se vincularam de uma forma total. Ele esteve participando da minha campanha eleitoral. E continua do seu lado? Foi ele que deu, não sei se continua do meu lado, eu estimo que sim. Eu estimo que, passado tudo isso, né, haja que nós possamos nos reencontrar, conversar, porque ambos, cada um do seu lado, cada um do seu jeito, sofreu muito. Então é com esse reconhecimento a alguém que está sofrendo que eu me refiro a ele. Quer dizer, não houve nenhuma traição nesta relação. O senhor não o traiu, ele não o traiu? Mas não, até porque não havia no que trair. A relação foi uma relação muito clara, uma relação muito aberta. Não é? O senhor põe a sua mão no fogo pela honestidade de Paulo César Farias? Mas eu não posso colocar a mão no fogo por ninguém. Eu não sou Deus, eu não sou um ser acima de qualquer um outro para colocar a mão no fogo em relação a quem quer que seja. Isso é uma expressão muito chula. Por mim eu respondo, e é claro que na minha mão eu coloco pelas minhas atitudes, porque assim determina a minha consciência.
Eu tive a chance de fazer uma entrevista muito emocionada por parte da dona Elma Farias, com a dona Elma no exterior, onde ela simplesmente não se conformava que seu marido estivesse arcando com todas as consequências, enquanto o chefe maior, no caso o senhor, estava solto, nunca foi preso, nunca aconteceu nada. Mas espera aí, mas duas coisas. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui registrado o meu absoluto entendimento daquele rompante da dona Elma Farias. Entendo perfeitamente. Muito bem. Outra coisa, ela disse... Chefe maior... Quando ela disse, claro, eu era o chefe maior de todos os brasileiros. Eu era o presidente da República, eleito pela primeira vez depois de quase 30 anos pelo voto popular. Não, mas chefe maior do marido dela, do Não, mas e por consequência dele, ele também é brasileiro, cidadão brasileiro e eleitor. Não, mas ela disse que o senhor sempre comandou todas as operações. Não, ela disse o seguinte, que eu sabia... Eu vi também a sua entrevista. Eu tenho uma boa memória. Que ele sabia de tudo. O Collor sabia de tudo, mas é claro, da campanha eleitoral sabia e comandava tudo nas operações. Sabia da campanha eleitoral, sabia tudo. E foi isso que eu entendi. Não, sabia e comandava as ações dele também. Não, as ações dele eu nunca comandei, porque se é uma pessoa que eu não falo há 2 anos, como é que eu posso comandar qualquer ação? E se ele foi julgado, e condenado não por nenhuma dessas ações... Nós temos a gravação e ela fala textualmente isso, sim, mas se ele foi julgado e não foi condenado por nenhuma dessas acusações... Quer dizer, e é uma senhora também que, com todo o respeito que eu sempre tive por ela, eu nunca tive nenhuma convivência com ela, não é? E é um grito de desespero, um grito de dor. E essa frase dela é de que, puxa, mas meu marido está preso e o presidente... Mas ninguém mais sofreu nisso do que eu. Eu fui arrancado da presidência da República. Eu perdi. Bateram o meu título de eleitor. Bateram a minha cadeira de presidente da República, que eu consegui no peito, na raça, na voz e na vontade, no ideal que sempre eu tive dentro de mim. Foi assim que eu ganhei. Eu não devo a ninguém a presidência da República, nem a partido, nem a políticos, nem a ninguém. É o povo, só o povo que confiou em mim, sempre confiou em mim. Quer dizer, e perder a presidência da República conquistado com o voto popular não é um castigo suficiente? Não é um castigo suficiente perder os direitos políticos por 8 anos? Você acha que é pior do que ficar preso? Não é castigo suficiente perder a minha mãe? E preso, mais do que eu fiquei recolhido durante 2 anos na minha casa, sem sair da porta para fora? Num recolhimento que eu me autoimpus, sofrendo como eu estava sofrendo? Um homem que perde a presidência, a sua mãe, os direitos políticos. Isso não é pouco? Isso é muito. Que perde a sua paz, que perde a sua família. Desestruturada que ficou depois de todos esses episódios e que agora nós estamos pouco a pouco tentando recompor. Fernando Collor é um produto em marketing? Eu sou um produto da minha emoção. O senhor acha mais importante ser absolvido pela justiça ou pela opinião pública, pelo povo que o elegeu? Mas o povo eu só posso saber se eu fui absolvido pela opinião pública no momento em que me deixarem ser candidato. E aí eu tenho certeza que o povo hoje já está fazendo o seu correto juízo do que aconteceu. Porque o que aconteceu nada mais foi do que um golpe. Foi um golpe, foi uma quartelada parlamentar da pior espécie, vergonhosa. Uma coisa que hoje e mais à frente ainda vai, ao invés de se dizer que fortaleceu o nosso processo democrático, vamos verificar que enfraqueceu as nossas instituições. Quando o senhor diz golpe, o senhor sugere que isso não tenha tido a participação popular? Mas claro que não. O que nós vimos... Então posso recordar um episódio, sabe? O senhor lembra quando o senhor convocou a população para se vestir de verde e amarelo? Lembro-me. Para apoiá-lo? Lembro-me. O senhor lembra o que aconteceu? A população se vestiu de negro. Não, mas não foi a população. O senhor acha que nesse momento o senhor foi condenado pelo povo? O que é que você chama de população? É preciso você ver uma pesquisa que saiu logo depois desse episódio, e a pesquisa é a seguinte: você saiu às ruas para pedir o afastamento do presidente Collor? E o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: 92% dos entrevistados, não saí. Quer dizer, se você coloca 100 pessoas numa rua e manda as televisões cobrir... Se a gente fizer uma pesquisa nesse momento, o senhor acha que a população confia no senhor nesse exato momento? Se a gente fizer agora uma pesquisa. Eu não sei, eu preciso saber. O ex-presidente vai saber daqui a pouco o que os brasileiros pensam dele, da sua inocência ou da sua culpa. Cabrini, foi essa curiosidade do presidente que levou o programa a encomendar a pesquisa? Exatamente. O presidente quer saber
Eu quero saber, você quer saber, possivelmente, não quer? Quero. Acho que todo mundo quer saber. Cabrini, ele desafiou você a procurar o general Agenor para checar a história da psicose maníaco-depressiva. Você conseguiu falar com o general Agenor? Assim o fizemos, conforme prometemos ao próprio ex-presidente. No primeiro contato, o general Agenor, através do seu porta-voz, disse que não falava de questões do passado. Aí o porta-voz fez um novo contato e disse que o general desmentia todas aquelas informações. Mas eu só gostaria de lembrar que o jornalista Gilberto Dimenstein, que assinou aquela reportagem, é um jornalista conhecido pela sua grande credibilidade. Cabrini, ele enfrentou bem essas perguntas tão duras que você fez? Ele se dispôs a responder a qualquer pergunta e cumpriu isso. Isso é preciso ser dito. Só que o fato dele ter aceito responder a qualquer pergunta não significa necessariamente que ele tenha respondido a todas as perguntas. Você nem sempre ficou satisfeito? Em muitos aspectos, muitas vezes a gente precisou insistir, às vezes até 3 vezes no mesmo tópico. O presidente continua com uma grande técnica de oratória, continua sendo campeão nesse item, o item oratória, e responde aquilo que acha interessante responder. No próximo bloco, Paulo César Farias e Tereza Collor discordam da versão do ex-presidente. Governo desembrulha amanhã um pacote que vai reativar o crédito. Males do corpo e da alma já podem ser diagnosticados através do olhar. Testamos o cupê da Fiat, o importado que passa dos 200 por hora. É o que você vai ver no Jornal do SBT depois do SBT Repórter. Até já. Para você que deseja ter um corpo saudável e plena forma, Chá 7 Ervas é a solução. Produto natural sem contraindicação. Combate os males do fígado, estômago e rins. Acima de 6 doses diárias, emagrece até 1 quilo por semana. Para um resultado eficaz no emagrecimento. Desta história, a viúva e o prisioneiro disfarçam os ressentimentos, mas ainda tem muito para contar. Maceió, berço político de Fernando Collor. Viemos até aqui para entender um enigma que a entrevista do ex-presidente levantou. Por que relações de amor e ódio de uma tradicional família do Nordeste implodiram um projeto político nacional? Um drama com 4 personagens. Fernando, que era amigo de Paulo, que brigava com Pedro, que amava Tereza, que acusa Fernando. Tereza Collor de Mello, hoje secretária de Turismo de Alagoas, é mais do que simplesmente a viúva de Pedro. É uma testemunha de fatos que Fernando tenta negar. E agora, direto de Maceió, Tereza Collor rebate as acusações do ex-presidente. Nessa conversa, Tereza desmente que Pedro tivesse tentado trocar o silêncio dele por vantagens comerciais. Mas não é só. Tereza não tem dúvidas de que Pedro estava 100% lúcido quando escreveu o livro que atacou duramente o irmão. Tereza confirma que tem a gravação onde Dona Leda diz que tem um filho ladrão e outro delator. Existe, é verdadeira. Eu tenho essa gravação, agora por motivos maiores eu não queria mostrar essa gravação, até por respeito. É uma coisa que realmente é difícil, mas é verdadeira. Tereza dá também outra versão do encontro com Collor no Palácio do Governo de Alagoas. O ex-presidente me convidou como governador a ir ao palácio, eu estive lá, porque eu tinha tido um desentendimento com Pedro. No momento que aconteceram, que eu fui ao palácio falar com o Fernando, a própria assessoria dele, as pessoas que estavam ligadas a ele, fizeram questão de dar essa informação e passar isso para o Pedro, porque já nesse período sabiam que um casal unido e juntos e fortalecidos é muito mais forte do que o Pedro só. E como é público e notório, ele não tinha maior ligação com a mãe, com os outros irmãos, a não ser aqueles que tinham algum interesse comercial. Fernando Collor de Mello, Paulo César Farias, juntos na ascensão, não tão juntos na queda. Quartel do Corpo de Bombeiros de Maceió. Esse é o endereço atual do ex-inimigo número 1 do Brasil. Endereço noturno, é verdade. PC foi enquadrado no artigo 299 do Código Penal. Crime de falsidade ideológica, consequência dos célebres cheques fantasmas.
cumpre pena de 7 anos. Ficou preso 1 ano e 5 meses e conquistou a regalia do regime aberto com prestação de serviços à comunidade. Por decisão do Supremo, à noite ele tem que se recolher na prisão do quartel. Prisão especial, sacada com vista razoável, dormitório arejado, televisão, frigobar. Não falta um CD. PC gosta de dormir ao som de um tango caliente. Às 8 da manhã, assina o livro de registro e deixa o quartel. Só terá que se apresentar às 8 da noite. De manhã, os serviços comunitários. Depois, a melhor parte do dia. Agora, todas as tardes, Paulo César Farias circula livremente pelas ruas de Maceió. Em geral, pode ser encontrado aqui em sua mansão de 3 níveis no bairro de Mangabeiras, sede do Império que ele construiu aqui nas Alagoas. Aqui, PC Farias recupera as delícias de quem ainda tem vários milhões de dólares na conta bancária ou nas contas bancárias. 800 metros quadrados de área, piscina, elevador, alto luxo. Os bens de PC continuam bloqueados, mas isso não o impede de administrar suas empresas e nem de usufruir de seus lucros. Em seu gabinete, guarda uma coleção de fitas com as reportagens sobre sua prisão na Tailândia. Entre elas, a do desabafo de sua mulher, Dona Elma, que morreu há 1 ano. Por que não fala sério? Ele teve alguém que mandou, o chefe maior, foi quem mandou eu fazer isso. Presidente Collor? O presidente Collor. Então por que eu falo sério? Aspen, Colorado, Estados Unidos. Assim foi o último Natal dos Collor de Mello, esquiando na sofisticada estação de Snowmass, frequentada por milionários e artistas de cinema. O ex-presidente é considerado um excelente esquiador. Collor PC, unidos no sucesso, desunidos no fracasso. Nessa entrevista, Paulo César Farias desmente Collor de Mello em vários temas. Pela primeira vez, caminham em direções opostas. O alicerce da República das Alagoas ruiu. A condenação que ele sofreu foi uma condenação fiscal. Não, eu acho que o ex-presidente está completamente enganado, porque eu não fui condenado por nenhum problema fiscal. A condenação que me adveio é produto exclusivamente de ter criado contas que eu as denominei de campanha para receber doações de campanha. Há 2 anos, do momento do meu afastamento, há 2 anos que eu não falava com o senhor Paulo César Farias. Durante a campanha nós tivemos um envolvimento muito diário e cotidiano. E que após a presidência esse envolvimento diminuiu. Até porque eu não tinha cargo público nenhum, eu não era ministro, não era nada. Mas evidentemente, de vez em quando, ele dá uma ligada pro senhor. É evidente. São os recursos da campanha. A doação, ela é espontânea e é feita a alguém. Mas não é uma doação para fins eleitorais? Não é uma doação para a pessoa ter um jardim faraônico, para ter 500 apartamentos? Não, mas... O senhor acha que o empresário doa para pagar o jardim de um ex-presidente da República? Ele doa para a campanha. Mas o senhor acha moralmente correto pagar o jardim? Se houve a sobra na campanha e ter usado isso, eu não diria a você que isso... Primeiro, não é crime. Mas é moralmente incorreto, você não concorda? Eu até que dentro da cultura política do Brasil, isso eu diria a você que está aí perfeito. O senhor acha que é perfeito? Não, perfeito que eu falo dentro da filosofia e da cultura política brasileira, que é assim. Eu cometi inúmeros erros. O senhor Fernando Collor não estava preparado para governar o Brasil. Por quê? Porque não estava na época dele. Ele era um jovem de 40 anos, ele não tinha passado pelos processos necessários para tanto. O senhor põe a mão no fogo pelo senhor Fernando Collor de Mello? Não, eu ponho a mão no fogo pelas minhas atitudes. E pelas atitudes dele? Não as ponho. O imperador não aceitou o fisiologismo político, deu ordem sozinho, não negociou, não transigiu
por isso caiu. O que é que levou o senhor Depois, pelo telefone, as revelações de Paulo César Farias foram ainda mais claras. Fernando Collor de Mello sempre teve conhecimento de todas as operações IPC, durante a campanha e também durante o exercício da presidência. Ou seja, resumindo, o presidente Collor de Mello sempre soube das suas atitudes. O presidente sempre tomou conhecimento das minhas atividades como tesoureiro de campanha. Mas quando ele assumiu a presidência, sabia também? Sim, mas nós não vivemos juntos a campanha de 89? Claro, ou seja, vocês continuaram o mesmo relacionamento. O relacionamento não terminou quando ele assumiu a presidência. Não, de forma nenhuma, não pode ter terminado. Não havia razão para isso? Não havia razão para isso. Porra, sabia de tudo. O SBT Repórter encomendou ao Ibope uma pesquisa sobre o que pensam os brasileiros sobre Collor quase 3 anos depois. Será que o país sem memória já se esqueceu? Nessa pesquisa do Ibope, feita especialmente para o SBT Repórter, foram entrevistadas 600 pessoas em 4 capitais. As 2 maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio, uma importante capital do Nordeste, Recife, e outra da região Sul, Porto Alegre. Primeira pergunta: você confia ou não no ex-presidente Fernando Collor? 84% dos entrevistados responderam que não confiam. 12% confiam, 4% não souberam responder ou não opinaram. Segunda pergunta: Collor foi ou não culpado pelos casos de corrupção que provocaram o impeachment? Para 72% dos entrevistados, Collor foi culpado. 20% não consideraram o ex-presidente culpado. 8% não responderam. Terceira pergunta: se o julgamento do impeachment fosse hoje, você condenaria ou absolveria Fernando Collor? 69% condenariam, 22% absolveriam e 9% não quiseram ou não souberam responder. Quarta pergunta: as punições contra o ex-presidente foram mais rigorosas do que ele merecia? 15% disseram que as punições foram mais rigorosas do que ele merecia. 34% acharam as punições justas e 46% responderam que as punições foram menos rigorosas do que Fernando Collor merecia. 5% não opinaram. Solução do enigma das Alagoas. 2 anos e 8 meses depois do impeachment, esse é o termômetro do pensamento atual do país com memória. TV Brasil, Canal 6, Campinas. As notícias de Campinas e região estão no Jornal da TVB. Nesta quarta, 12h30. Assista agora ao Jornal do SBT, primeira edição. E logo depois, Jô Soares, 11h30. Pintinho amarelo.